Bora? Bora! Meus amigos, hoje eu estou na companhia do Audi RS6, vou ter a oportunidade de levar vocês para uma imersão profunda nesse modelo que é sonho de muitos entusiastas. Muita gente que me acompanha no Instagram falou muito desse carro e vê esse carro na minha garagem. Eu vou ter a oportunidade de mostrar tudo para vocês poderem ver e entender o que faz desse daqui de fato um carro sonho de um gearhead e que divide muitas opiniões quando eu falo Porsche 911 ou Audi RS6 na garagem. Vem comigo, apertem os cintos porque eu garanto para vocês que hoje vai ter muita informação e vamos ter um rolê bem da hora a bordo desse carro. Bora? Porque aqui estamos diante da geração C8 do modelo, lançada em 2019, que traz esse design que é de fato um absurdo. Quem gosta de carro ou quem não gosta de carro, com certeza olha para esse carro e fica tentando entender o que é essa nave literalmente passando pelas ruas. E aí eu acho que eu tive uma sensação, e conversando muito com um amigo meu, Leandro, que a gente bateu o olho e ele falou um negócio que eu concordei. Parece que foi aquele carro feito pela área de design, sem interferência da engenharia, do tipo, o design fez esse carro e aí depois entrou a área de engenharia para fazer tudo caber nessas formas, porque o carro chega até a ser caricato, eu diria, quando a gente vê aqueles esquetes que tem rodas enormes, porque aqui de fato tem rodas enormes, tem um freio gigantesco, tem uma pintura linda nessa daqui, nessa cor cinza fosco, e tem esse design com esses paralamas largos, essa carroceria meio fastback caída aqui na traseira. De fato é um negócio que talvez, eu acho, e pensando, um dos primeiros motivos e principais motivos que esse carro faz tanto sucesso entre os entusiastas é porque eu vejo que esse carro ele foge do normal, ele foge do convencional. Justamente eles juntaram na Audi, na história desse produto, características de um veículo esportivo com a versatilidade de uma perua, de um SUV talvez, e com um baita de um conforto, que isso é uma das coisas que vocês vão ver eu falando bastante no dia de hoje. Então quando a gente pensa nos veículos da Audi, né, desde o Audi RS2, que foi uma perua tão marcante aqui no Brasil para muitos brasileiros, né, o carro também muito desejado, a Audi vem com essa tradição e essa herança nas peruas. E aí surge uma coisa que eu acho super interessante, porque quando a gente pensa nas Station Wagons, se a gente olhar o mercado da Europa, a BMW tem perua M5, perua M3, a Mercedes tem também na linha C, na linha E, a Station Wagon, e na Europa eles continuam fazendo muito sucesso, só que é interessante em ver como a única marca aqui no Brasil que de fato tem se dedicado e trazido as peruas é a Audi. O que é, de certa forma, uma judiação, porque eu tenho certeza que uma M5 perua, uma M3 perua, como rodaram várias fotos esses dias na internet, faria muito sucesso por aqui. E aí, dentre as coisas interessantes, esse carro ele tem aro 22, pneus 285/30, tanto na dianteira como na traseira, né? Super bonito, uma roda com um design lindo assim, né? As formas, eu acho que quando junta em um carro características como esses paralamas largos, né? Eles chegam a ser 4 centímetros mais largos aqui no RS6, aqui na traseira também, eles são extremamente largos. Olha que peça linda, né? Não tem muito o que falar, assim, o carro de fato é o carro, quando o entusiasta pensa em um carro, ele imagina carro com roda grande, carro com freio grande, com paralamas largos, justamente trazendo toda essa herança, vamos dizer, do motorsport, e aqui fica muito evidente. Evidente também nessa daqui que está equipada com os freios de cerâmica, são freios, os mesmos freios usados até no Lamborghini Urus. Pra vocês terem ideia, esses discos de cerâmica, eles têm 17 polegadas de diâmetro, meus amigos, é o tamanho de uma roda aro 17 aqui. Essas pinças têm 10 pistões, olha que negócio absurdo. E aí uma outra coisa que é extremamente interessante é que quando equipado com o sistema dos freios de carbono, a velocidade máxima desse carro passa para 305 km por hora. E detalhe, aí é um papo para quem gosta mesmo de performance, esse conjunto de disco ele é 35 kg mais leve quando somados, se comparados a um sistema de aço. Isso daqui é massa não suspensa do carro, ou seja, é o principal
peso, falando de uma maneira muito simples, e os engenheiros que me perdoem aí, que a gente pode tirar de um carro. Existem estudos que têm números absurdos quando tira 1 kg de massa não suspensa, o quanto precisaria tirar na massa suspensa para isso ser compensado, ou vamos dizer, para ter o mesmo efeito. Ou seja, os melhores pesos que a gente pode tirar de um carro são justamente dessa massa não suspensa. E ainda mais quando a gente pensa no conjunto de roda, pneu, disco, que estão ali em rotação. Ou seja, isso daqui faz uma baita diferença na característica da dirigibilidade do carro e na performance do carro. Não são freios baratos, isso é uma coisa para pensar, obviamente, quando esse carro já tiver um pouco mais de idade, que a manutenção disso também não é barata, mas é extremamente eficiente e, obviamente, que é lindo. É um absurdo, dá para ficar olhando para esse conjunto de roda, pneu e freio aqui durante um bom tempo assim, só analisando cada detalhe e cada forma. Muito, muito, muito bonito. O carro ele tem essa carroceria fosca, que aí é uma coisa que divide de certa forma opiniões. Tem gente que adora, tem gente que não gosta. Particularmente ficou bem único. Eu acho que se eu fosse comprar esse carro, talvez eu pediria com a pintura, vamos dizer, normal, um tom de azul, muito provavelmente, mas eu acho que ficou muito bacana aqui. Particularmente a área externa eu gostei muito, a parte interior eu não curti tanto numa combinação de carro como esse. Uma coisa também que particularmente eu não gosto é o seguinte, aqui no eixo traseiro ele tem os discos, estão vendo? Também são feitos nesse composto de cerâmica, só que ele usa pinças normais, que podem ser extremamente eficientes, mas não dá para dizer que isso daqui é bonito, né? Eu falo muito disso dos carros da Audi, da Porsche, enfim, que tem cavalete simples atrás. Particularmente eu não acho que fique bonito. Eles até põem essa capinha aqui para dar uma escondida na pinça, mas não é algo legal. Eu gosto das pinças fixas como na dianteira. Pode ser funcional, mas não é legal. Uma outra coisa que esse carro tem que é extremamente interessante é o eixo traseiro esterçante. Aqui, basicamente, falando de uma maneira muito simples, o sistema até 50, 60 km por hora, ele funciona na traseira no sentido invertido ao das rodas da frente. Então, se a roda da frente vira para a esquerda aqui, vira para a direita para diminuir o raio de giro, para facilitar a entrada em rua dentro de cidade, e isso faz diferença no uso do carro. E aí, em alta velocidade, ele chega a esterçar até 2 graus para facilitar a entrada de curva. O comportamento do carro é impressionante para o tamanho do carro, ele tem 2.200 quilos esse carro e não dá para acreditar no comportamento que esse carro tem. Quando a gente fala em 2 graus, para muita gente isso pode parecer algo, só 2 graus, mas turma, 2 graus no alinhamento de um carro faz muita diferença, ainda mais quando a gente fala aqui nessa situação e nessa característica do eixo traseiro. O eixo traseiro que ele tem uma distribuição do torque, então ele chega até 80, 85% da tração no eixo traseiro, e aí ele divide com a dianteira. Então, para o comportamento do carro, principalmente, traz uma característica que passa muita segurança e passa muita tranquilidade. Apesar de ser um carro de 600 cavalos, um carro com 2.200 quilos, ele é um carro extremamente dócil, extremamente fácil de guiar. Uma outra coisa aqui na traseira, que aparentemente assim é bonito, é essa saída de escape redonda. Só que, quando a gente olha aqui dentro, estão vendo que eles têm os tubinhos lá dentro, é um negócio que não é tão bonito, não é que é uma boca larga. Eles chegam ali 2 tubos e que aí eles juntam para fazer essa peça. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. E aqui na traseira, vida real, eu quero mostrar 2 coisas quando a gente fala aqui da parte de trás. Primeira coisa, porta-malas. Dá uma olhada. Para a turma que defende SUV, que são os melhores do mundo para capacidade de carga, são quase 600 litros de capacidade aqui. Tem mais de 550 litros de capacidade, ou seja, cabe coisa pra caramba aqui no interior do porta-malas. Então isso daqui é vida real, são os nossos cases de trabalho, de equipamento que dá, sobra. Tem um cooler ali na parte da frente ainda, ou seja, é gigante o porta-malas desse carro. E esse é um ponto que talvez seja um dos grandes diferenciais quando eu penso naquela dúvida do Audi RS6 ou Audi RS4. Há uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo do RS4 e eu considerei ali o meu carro dos sonhos, a minha compra definitiva. Só que uma das coisas para mim que pegou no Audi RS4
foi o tamanho do porta-malas, que aqui já é um tamanho muito bom. Lá era um tamanho bom, aqui é um tamanho que eu considero muito bom. Uma coisa que é importante, a Audi RS4 pesa 1.600 kg, tem 450 cavalos. Esse carro pesa 2.200 kg, ou seja, tem 600 kg a mais de peso. É uma diferença muito grande, só que ele tem 150 cavalos a mais. De dirigir, eu vou falar, eu acho que o RS4, ele é até um carro que ele parece ser até um pouquinho mais leve assim do que esse daqui, mas esse daqui é mais impressionante, principalmente se você souber todo o peso que ele tem. Agora, outra coisa que é fantástica nesse carro é o espaço aqui atrás. Para 4 ocupantes, não um 5, é bem apertado aqui no meio por conta do túnel, assim, que ele é bem alto, mas quando olha aqui o espaço traseiro, e eu fiz questão de deixar essa situação vida real com a cadeirinha da minha filha, porque eu acho que muita gente que imagina um carro desse na garagem, imagina a família junto andando, tá aqui, ó, dá e sobra no espaço. Agora, uma das coisas que faz esse carro ser tão incrível está aqui embaixo do capô, que é o motor V8 4 litros biturbo, e esse motor que usa um sistema que é chamado Hot V8, porque é um V8 quente, são as soluções modernas que eles estão usando. Então, ao invés de montar os turbocompressores aqui nessa região próximo da longarina do carro, os turbocompressores estão sendo montados no meio para facilitar principalmente alojamento, mas o principal mesmo, a eficiência energética. Então, eles montados no coletor direto, no cabeçote, conseguem acelerar o turbocompressor mais rápido, consegue ter uma rampa de torque mais rápida no carro, e aí consegue ter toda a performance que esse carro tem, com mais de 80 kg de torque sendo produzidos aqui nesse motor, e também 600 cavalos de potência. Esse motor ele equipa Lamborghini Urus, ele equipa Panamera, equipa Cayenne, enfim, o RS Q8 que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês. São diversos carros da Audi que vêm equipados com esse motor, que é uma obra da engenharia, é um motor extremamente complexo, e eu acho que esses carros a gente tem que pensar muito, principalmente para a galera que imagina ter um carro desse daqui 5 anos, daqui 10 anos, que são carros, obviamente, que exigem muito cuidado. Eles têm diversos sistemas de controle eletrônico, de gestão de temperatura, de eficiência energética. Então, assim, são motores complexos, e isso é importante as pessoas terem consciência, principalmente quando forem procurar um carro desse daqui a alguns anos. Enquanto é novo, plano de manutenção normal, troca filtro, troca óleo, troca fio de combustível e tal, beleza, mas quando entrar na parte da manutenção mais pesada, de fato, é um ponto aí de atenção para as pessoas terem. Não dá para ter uma máquina como essa, extremamente sofisticada, e achar que vai ser algo simples e algo barato. Simples e barato, eu acho que nesse mundo só vai encontrar nos V8s americanos. Do resto, vai ser algo bem complexo e bem sofisticado. Esse carro ele tem uma série de controles assim, de gestão da parte de carroceria, de entrega de torque, de distribuição de frenagem, de controle de tração, de distribuição do torque entre os eixos do carro. Ou seja, é muito legal o que tudo isso daqui faz. E se vocês olharem aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver provavelmente um dos catalisadores já montados. Ali tem uma sonda. Estão vendo toda a saída dos dois escapes, elas saem justamente naquela região. Motor V8 montado, os intercoolers gigantes montados aqui nessa parte aqui. Não sei se vocês conseguem ver lá no fundo, mas enfim, tem os intercoolers montados. Tem uma coisa que particularmente eu não gosto nesse carro, é nesse visual, os radares aqui do front scan do carro, aqui do ACC provavelmente, ele fica montado num quadrado aqui no meio da grade, é um negócio meio feio. Eu já tinha visto, acho que em carro da Land Rover, se não me engano, não é um negócio tão bonito, né? Tira um pouquinho dessa harmonia, dessa frente tão exótica, desse carro tão exótico que é o RS6. Só como curiosidade, a ECU da Bosch vai montada aqui nessa posição. Olha a quantidade de conector, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectores tem nela. Bomba do ABS montada ali embaixo, estão vendo? E o motor que trabalha, até tem uma região que é bem quente aqui, ó, tem até um aviso e dá para ver o calor passando aqui. Não sei se vocês vão conseguir, obviamente, enxergar, mas esse é um ponto de atenção. E aí, já respondendo os comentários de algumas pessoas que mandaram e falaram: ah, TK, o bom desse carro é que eu posso ir no track day durante o dia e à noite eu saio para jantar.
Eu acho o seguinte, turma, ir para a pista e virar uma volta, isso com certeza consegue fazer. A gente tem até os meus amigos acelerados que já fizeram volta rápida, Rubinho, com esse carro, mas isso daqui não é um carro de pista, é um carro muito pesado, o peso é o maior vilão em pista, é um carro com muita potência, um motor, vocês viram quantidade de coisa, de informação, então é esse carro, provavelmente você vai dar 1, 2, 3 voltas e é isso a curtição. Acabou, não é um carro para ficar andando o dia inteiro. Deve consumir por conta do peso pneu pra caramba, freio pra caramba, e freio desse carro obviamente não é barato. Então assim, é um tipo de carro que dá para andar na pista, mas eu acho que a proposta desse carro está longe de ser um carro de pista. É impressionante o que esse carro faz na pista? É impressionante, mas não necessariamente seja um carro bom para ficar o dia inteiro aí se divertindo. Antes da gente entrar, só quero comentar sobre os faróis, porque esse carro ele tem o Matrix LED, que é um sistema incrível, eu já tive a oportunidade de mostrar em um vídeo do RS e-tron GT, e tem também os faróis laser de alto alcance, que também isso daqui é um absurdo. É um absurdo. Vejam o vídeo do e-tron GT, quem tiver curiosidade de ver esse sistema em funcionamento, eu pude detalhar muito bem para vocês. Bora lá para dentro? Continuar o nosso rolê? Meus amigos, sejam muito bem-vindos na cabine do Audi RS6, que tem essa apresentação super bonita. Eu comento bastante sobre isso com vocês, os produtos da Audi. Particularmente eu não gosto dessa combinação de cores para um RS aqui do interior, mas não tem como dizer que isso daqui não é lindo. É muito bonito, muito bem cuidado, muito caprichado, e o couro é de uma textura muito, mas muito agradável. Assim, é um negócio muito fino. A combinação tem detalhes que eu acho extremamente interessantes. Dá uma olhada aqui, toda essa parte de tecido, estão vendo? Tanto do lado de dentro como do lado de fora. Para mim isso daqui é para diminuir ruído. Olha o capricho, negócio simples de fazer, mas que exige obviamente um capricho. Tem esse acabamento aqui que eu acho que dá o tom do carro, né? Afinal é um RS, tem os bancos assim, tem um teto solar duplo, estão vendo? Tanto na traseira como na dianteira, são duas peças separadas em vidro. E aqui tem uma cabine que eu diria até bem comum para os carros da Audi. Eu diria que, sei lá, por esperar um RS, eu acho que eu esperaria algo diferente talvez do comum, não só nas cores, não só no acabamento, talvez mais elementos que tragam de fato a essência do RS. De fato aqui no interior, eu acho que eles preferiram fazer algo bem elegante e fizeram. Funciona muito bem com essas 3 telas, então com essa tela central, com essa tela intermediária aqui e com essa outra aqui embaixo. Estão vendo como funciona direitinho, tanto para o ar-condicionado como para o sistema de áudio. Ali iniciando, tudo apresentado de uma maneira muito elegante. Desde o A6, que eu já tive a oportunidade de gravar com vocês, eu mostro todos esses detalhes, essa construção, detalhes de lugar para apoiar a mão para conseguir mexer na tela, nos botões. Acho que falta até um pouco de botão assim. Por mim poderia ter mais o dobro aqui de botões, como o do Park Assist, para desligar o sistema Start-Stop, que são coisas às vezes no dia a dia úteis, assim como a ventilação no banco, ainda mais no dia de hoje. Ele veio com esse acabamento que de longe lembra uma fibra de carbono, mas não é uma fibra de carbono. Eu ainda acho que para esse carro a fibra de carbono talvez é a combinação mais certeira. O aço escovado é super bonito, só que ele marca bastante, assim como uma coisa que acontece, e aí eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas nessa tela ele tem vidro, tanto nessa tela como nessa daqui. E aí ela vai marcando pra caramba de dedo, estão vendo? Esses acabamentos, quando tem muito brilho desse Black Piano, eu particularmente acho que não funciona muito bem, assim, por ficar tudo muito marcado, assim. Eu reparei isso, por exemplo, aqui na porta, estão vendo? Mas são detalhes, assim, mas é uma peça super bonita, estão vendo? Então, assim, tudo é apresentado de uma maneira bonita, elegante, mas eu ainda acho que falta um pouquinho do DNA RS. Assim como no volante, particularmente eu não gosto do volante com esse revestimento todo, com esses furinhos, estão vendo? Com esses furinhos, eu prefiro o volante ou revestido talvez em alcântara, ou couro liso, ou essa parte talvez lisa e essa parte com furinho, ou essa parte com furinho, enfim, eu achei que fica muita informação. Só que o principal, meus amigos, e que eu imagino que vocês estejam extremamente curiosos, não é para saber desses detalhes de acabamento, e é obviamente para ver como é que acelera tudo isso. Bora comigo nessa? Muito bem, meus amigos, prontos para o nosso rolê? Pé no freio,
partida. Aí quando dá partida é interessante, porque assim como nos carros da Porsche, ele dá essa subida de giro e depois desce e fica extremamente quieto e extremamente suave na direção. Estou com o equipamento aqui que eu quero medir o 0 a 100 e mostrar para vocês, porque é na casa de 3 segundos. Vamos ver, eu chuto aí em torno de 3.4, 3.5, eu diria. E aí começa a andar com o carro. Talvez a primeira coisa que me chama a atenção é o nível de ruído. É de fato, quando coloca ele em movimento, muito mais um carro de luxo do que um carro esportivo. E aí eu acho que tem várias coisas da RS6 que elas vão compondo. Então a gente falou muito da parte de espaço, parte do design, do estilo do carro. De fato, esse carro eu olho e eu falo, putz, isso daqui me representa. Sabe assim, um carro com esse visual mais família, maior, com espaço, com design, com esportividade no visual. Então eu acho que junta todas essas coisas. E o que mais, obviamente, surpreende é de fato o conforto, mesmo com aro 22. Isso daqui não dá para acreditar, mas dá para a gente acreditar tudo isso, a suspensão pneumática do carro e, consequentemente, a calibração feita pelo pessoal da Audi. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um modo de condução no modo Dynamic, que a suspensão enrijece, o ronco está mais presente dentro do carro. Vou desligar o controle de tração. Que mais? O carro fica um pouquinho mais baixo também. Vamos pegar aqui na nossa retinha, só para a gente já sair. Já vamos ver se vai dar os 3 segundos. Bora? Bora! Troca de primeira para segunda é extremamente rápida, 3.9 deu. E aí eu acho que uma das coisas que chama a atenção do carro, que é interessante, é que para largar, ele é de fato um carro grande e um carro pesado. Mas a partir do momento que ele ganha movimento, ele se torna um carro leve. E isso é muito interessante, e aí eu acho que é toda essa parte de desenvolvimento que a Audi fez, de deixar esse carro de fato com um comportamento meio bipolar. Mas é interessante porque você pega a situação de curva, o carro ele é leve assim para dar a cara, a carroceria rola muito pouco, ele tem uma tendência de ser um pouquinho mais dianteiro do que traseiro nessa situação. E aí eu acho que entra um ponto que talvez possa ser o principal ponto. Deixa eu voltar aqui para o modo conforto, que é o modo que eu mais me simpatizei durante todos esses dias, que entra um ponto que é o seguinte: eu acho que isso daqui, essa boa dirigibilidade, eu entendo muito mais como uma característica de um carro de uso normal, que pode ser prazeroso, do que de fato a um carro esportivo. É um comportamento de um carro esportivo? É, só que obviamente é um carro grande, é um carro pesado e é um carro que tem que contar com muitos auxílios eletrônicos para conseguir fazer tudo isso. Um outro ponto desse motor, que para mim é um destaque desse motor, é o seguinte: eu estou em 8ª marcha, 100 km por hora, ele anda aí em torno de 1.500 RPMs, e aí entra um ponto interessante que o pessoal da Audi na calibração desse carro fez e que é nítido, que é o seguinte: eu carrego um pé no pedal assim, ó, ele não reduz marcha, ele vem só na força do motor ganhando velocidade. Diferente de muitos outros carros que às vezes tem motor menor e que às vezes precisam estar numa faixa de rotação que eles são de fato mais eficientes, aqui você vê que o motor ele tem muita força disponível e em uma faixa de rotação muito grande. Tudo isso se traduz em respostas rápidas, prazer de dirigir, obviamente que uma economia de combustível, se a gente for considerar. Por quê? Porque eu uso menos acelerador, o pouco de acelerador que eu coloco, o carro já ganha velocidade. Então eu acho que essa coisa dele juntar esse desempenho que faz o 0 a 100 na casa dos 3 segundos, com essa característica que você coloca em drive no modo conforto, você anda como um carro normal, extremamente silencioso, tem, para dizer que não tem ruído, o ruído que eu sinto é um pouco a aspereza, vamos dizer, do pneu em contato com o solo. Do resto, é um carro extremamente quieto e extremamente fácil de guiar. Tudo ele faz de uma maneira muito leve, de uma maneira muito tranquila, e que eu tenho certeza que agradam as pessoas. Eu sinto que tem muitas pessoas que têm um perfil muitas vezes de querer um carro com um comportamento esportivo
e não de fato andar com um carro esportivo com certos inconvenientes de um carro esportivo, como é o caso, por exemplo, mais recente do 911. Obviamente, e ali eu estava passando umas ondulações, o carro é super confortável, mas tem que tomar cuidado. Não adianta entrar nas buraqueiras da maneira como, enfim, como se não houvesse amanhã. Talvez seria a melhor forma de dizer. Uma outra coisa que fica nítido com a suspensão desse carro é que ela muda o comportamento dela muito rápido. Eu não sei se vocês puderam perceber, mas eu saí da estrada na alça um pouquinho mais rápido e o jeito que eu dei a cara do carro, você sente que o carro endurece de uma maneira muito rápida e traz, obviamente, o comportamento da direção. Então eu sinto que no modo Dynamic o carro ele fica constantemente mais duro, mais preparado para esse tipo de situação, da mesma maneira que eu sinto que no modo Comfort, assim que eu proporciono um momento ali que eu falo, eu quero uma experiência um pouquinho mais arrojada, o carro na hora se transforma. A gente está entrando num trecho urbano e aí entram outras características de um carro para o uso diário, que é passar uma lombada como eu passei de uma maneira normal. E eu vou falar para vocês, eu sou mega cuidadoso com os carros e também mais ainda com os carros de testes, e esse carro não teve uma situação nem de querer raspar. Eu tomo cuidado e eu fui assim falando, cara, ele não é tão baixo assim quanto parece, ele não é tão inconveniente quanto ele parece, ele não é tão pesado quanto ele parece. Então são coisas assim que vão juntando no carro que para mim ajudam a compor talvez a figura de carro dos sonhos. Eu achei super interessante quando conversando com a audiência que me acompanha no Instagram, interagindo na caixa de perguntas, muitos falaram, pô, é um carro que dá para levar a família. E é interessante essa figura, como as pessoas de fato querem compartilhar momentos em carros legais com mais gente, não só com uma pessoa a mais. Eu já tive carros esportivos 2 lugares mais de uma vez, ainda tenho carro 2 lugares e falo, é muito mais legal a gente poder colocar 3, 4 pessoas, poder usar e de fato poder compartilhar isso com mais gente. Uma coisa na parte de configuração do carro, e que eu acho que dentro de casa, pensando que a Audi está no mesmo grupo que pertence à Porsche e tal, eu acho que seria interessante se a Audi tivesse às vezes um canal com um configurador mais amplo, mais coisas legais, pensando em carro esportivo, de você de fato poder configurar mais coisas. Eu ainda acho assim o carro muito bonito, de muito bom gosto, mas eu ainda acho ele muito, talvez, comportadinho aqui dentro. Tudo que ele tem de muito radical do lado de fora, para mim falta ainda uma coisinha, sei lá, às vezes de ter um mostrador no painel diferente, de ter uma configuração diferente, enfim, coisas desse tipo. Aqui no botão tem o modo RS, e aí eu deixei o RS1 configurado para uma maneira um pouco mais esportiva, e o RS2 de uma maneira bem esportiva. Vamos fazer mais um 0 a 100, agora é um trecho de subida gigante, só para a gente ver o quanto é pior, que vai ser pior, Eu diria que é um meio segundo pior, vamos ver, só para a gente ter noção. Ó, que saí despregando de primeira, olha, 4.3, então deu 0.4, né? O carro é gostoso, assim, o comportamento do carro que ele oferece de fato de performance é muito gostoso. Então entendam muito mais como um carro para proporcionar muito mais situações de prazer do que de fato ser um carro esportivo. É interessante que ele tem um modo que as trocas de marcha ficam bem mais brutas assim, eu diria, meio sem dó mesmo, sabe? Ó, você vê a força do motor, é de fato impressionante mesmo, como tem força esse motor, é um negócio, dá para entender, só assim para de fato compensar um pouco essa situação, vamos dizer, de ser um carro muito pesado, entendeu? Outra coisa que é impressionante nesse carro é o freio do carro, é um negócio de fato absurdo mesmo assim, e você não precisa dar muita pressão de frenagem assim, é só um pouquinho de carga. Nossa,
A velocidade com o carro contorna, que o carro sai de curva é muito prazeroso, muito. Então assim, imaginem como sendo um carro para curtir na estrada, como eu fiz, às vezes pegar um trechinho de curva, curtir um pouco o comportamento do carro nessa situação sozinho na estrada. Com certeza eu acho que quando junta esse carro, ele forma de fato um carro dos sonhos. E eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse carro, que é o seguinte: para mim ele não é extremo em absolutamente nada. Assim, ele não é o carro mais esportivo. Eu acho que com esse valor, sei lá, eu compraria um Turbo S, talvez seminovo, até um próprio Carrera S, que eu acho que seria um carro que me passaria mais dessa esportividade. Ele não é um carro luxuoso como uma classe S. Ele talvez não seja um carro, apesar de ter um porta-malas que nem de um RS Q8, talvez não seja o carro mais espaçoso que exista. Mas eu acho que o que torna de fato esse carro único e esse carro tão desejado é essa composição desses elementos. Ele não tem nada ao extremo, mas ele tem tudo de uma maneira que talvez pouquíssimos carros no mundo consigam unir. De fato, é um carro desses que merece abraço e mais uma acelerada. Tchau!